E nos 60 anos do laser e na Semótica 2020, nós estamos com o professor Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto, professor do Instituto de Física da USP de São Carlos, membro ativo do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Professor, conta um pouquinho da história do laser e como ele é aplicado no ramo do empreendedorismo, no ramo empresarial como um todo. O primeiro contato que eu tive com o laser foi aqui no Instituto de Física de São Carlos, com o professor Robert Lee Zimmermann. Isso foi em 1973. E o Zimmermann veio para o Brasil como um especialista em montar laser, certo? E o laser que ele montou é um laser de hélio neônio, e era maior do que essa sala aqui para dar alguns miliwatts, 2, 3 miliwatts. E hoje em dia existe laser de, sei lá, 1 milímetro, certo? Que você consegue tirar 50 watts, 100 watts, qualquer coisa assim. Então esse é o avanço tecnológico. Mas o laser, naquela época os cientistas estavam bem perdidos sobre a utilização do laser. Os inventores do laser, eles diziam que eles tinham uma solução para um problema que ninguém sabia, né? Que é um problema desconhecido, uma solução para um problema desconhecido. Quer dizer, ele tinha uma ferramenta fantástica, mas não tinha ainda as aplicações do laser. De lá para cá, de 61 para cá, aí foi uma série tão grande de aplicações do laser em todas as áreas, comunicação, em CD, né, CD player, tem em saúde, né, 1 milhão de terapias diferentes com laser. A ciência ainda continua utilizando o laser como uma ferramenta fantástica, que tem um comprimento de onda muito bem definido e uma coerência muito alta, certo? Que é que faz o laser ser uma luz distinta. Na realidade, o laser, ele é uma luz comum. Só que a luz de uma lâmpada, os fótons saem assim, cada um independente do outro. No laser, eles saem de forma coerente. E é isso que faz a grande diferença. Faz a diferença quando ele interage com a matéria, como para fotoestimulação, qualquer coisa assim. A diferença está na coerência dele e no comprimento de onda muito bem definido. Tá certo? Como é que é um laser? Quer dizer, na realidade, um laser é um amplificador de luz. Se você pensar bem, é um amplificador de luz. Então, o amplificador de luz, ele não funciona se você não tiver uma realimentação. Não sei se vocês já prestaram atenção na microfonia, né? O que é a microfonia? Você tem um microfone aqui e um alto-falante. Aí você fala no microfone, vai no alto-falante e ele joga de volta no microfone e faz aquele barulhão que é a microfonia. O laser é exatamente isso aí. Você tem um amplificador, no caso semelhante ao amplificador de som, um amplificador, e você precisa alguma coisa jogar de volta no amplificador para poder fazer a microfonia, né? Então, o que é essa realimentação? São espelhos de altíssima refletividade. Não é espelho de alumínio igual esses que a gente vê na parede aí. Esse espelho de alumínio reflete 90% mais ou menos. O espelho, para fazer um laser, ele tem que ter refletir 99,9% da luz. Aí você pega a luz que sai do amplificador, volta nele, aí ele amplifica novamente, aí você põe outro espelho do outro lado, amplifica, e esse vai e vem, ele vai amplificando e sai a luz, que é a luz laser, né? E coerente por quê? Porque a luz é gerada pelo a chamada emissão estimulada, quer dizer, cada fóton gerado, ele tem que ter um outro igualzinho que faz a estimulação dele, sabe? Então o laser é basicamente isso, é um amplificador com realimentação. E eu duvido, sabe, que existe alguma especialidade
no mundo, certo, que não utilize um laser. Se você vai, por exemplo, medir temperatura no fundo do mar, é um laser que mede. Ele vai numa fibra ótica, lá tem um sensor que reflete a luz e pela qualidade da reflexão você mede a temperatura lá nessas sondas da Petrobras a 3.000 metros de profundidade. E se você me perguntar qualquer área da aplicação no mundo, eu vou te dizer uma aplicação que tem um laser. Certo? Então, nesses 60 anos, nós partimos de uma solução para um problema que a gente não conhecia, para ter 1 milhão de soluções para aquela solução. Interessante, professor, mas o professor Jarbas ele ilustra muito bem o que é o laser, a utilização. Mas o laser também fez parte da vida de um pesquisador que também é empreendedor e empresário. E ele fez do laser soluções tecnológicas fantásticas. Ele vai explicar para a gente como tudo isso aconteceu e como ele fez tudo isso acontecer. Inclusive, ele é uma das referências em trabalhos em várias áreas envolvendo o laser, inclusive na área de segurança. Ele vai explicar um pouquinho. Quando eu fui fazer o meu PhD no MIT, eu saí, né, de um país que existia uma diferença tecnológica muito grande. Então, chegando lá no MIT, eu entrei no laboratório do professor Daniel Kleppner, que foi o meu orientador do PhD, e laser lá era uma coisa, certo, banal, certo? Tinha laser para todo lado, certo? E foi isso que eu acabei me envolvendo muito, né, com o desenvolvimento do laser, porque eu tinha que desenvolver, como a gente fez um trabalho de fronteira, eu tinha que desenvolver meus próprios lasers para fazer esse trabalho aí, a minha tese, né? E então eu tive uma formação que achei bem diferenciada lá no MIT, que era numa época, certo, em que estava uma explosão de utilização do laser. E isso foi entre 76 e 81. E quando eu voltei, aí a minha ideia era fazer um laboratório aqui de laser, aplicação de laser em física atômica, em estado sólido, né? E aí eu me deparei com um problema que não existiam os componentes óticos para fazer o laser. Esses espelhos do laser, tudo isso não tinha. E aí a importação naquela época era um absurdo assim de tempo, demorava 6 meses. E aí eu, junto com o professor Milton Ferreira de Souza, a gente decidiu fazer o seguinte: em vez de ficar importando espelhos, lentes, prismas, a gente fazer uma fábrica de lentes, espelhos e prismas. E era uma fabriquinha dentro da USP, né, que a gente chamou de oficina de ótica, né, que existe até hoje, a oficina de ótica. Então, esses 6 meses para importação de cada componente, a gente transformou em 6 meses para importar as máquinas, e eu mandei 3 dos técnicos que trabalhavam comigo para... 2 foram para o Instituto de Ótica de Paris, trabalhar com ótica de qualidade lá, aprender ótica de qualidade, e outro para Balzers, na Suíça, certo, para fazer os coatings, né, que precisam desses componentes óticos. E então essa oficina de ótica, ela começou a ser uma referência da ótica no Brasil. E não tinha capacidade de produzir o que a necessidade que o Brasil tinha, né? Então aí a gente resolveu montar a empresa a Optoeletrônica, que isso a gente montou em 86, e aí foi uma empresa que teve um crescimento assustador, certo? Em 2014 a Opto tinha quase 500 funcionários, 470 funcionários, desenvolvendo todo tipo de aplicação de laser que você pode imaginar. E muito sucesso, mas em 2014 o Brasil entrou num parafuso, certo? E a empresa de tecnologia ela sofre muito quando isso acontece. Então, certo? Que os clientes
pulam fora do barco. Então a empresa ainda existe, ela está bem, mas ela não tem mais o crescimento que tinha no passado. E fora isso a gente montou outras empresas aí que estão, todas elas estão bem, sabe? Todas elas estão crescendo, não tanto quanto a Opto, mas um dia vão ser até maior do que a Opto. Professor, mas na ponta de um míssil, ou mesmo num satélite, existe ótica, existe laser, existe tecnologia, alta tecnologia. Explica para a gente um pouquinho dessa evolução. Vamos pegar um caso aí do míssil, porque cada produto desse tem uma história, né? E o míssil a gente sabe, né, que é para destruição, só que ele é o que os militares falam, né, o poder de persuasão, né? Você tem que ter os armamentos, mesmo que você não utilize, para ninguém vir encher a paciência, né? Então, o míssil ele é guiado por tem dois tipos, né? O de AA ele é guiado por calor. A turbina do avião tem um calor específico, num comprimento de onda específico, e você vai atrás desse calor. Só que o míssil, por exemplo, ele não pode bater no avião, senão ele pode atravessar o avião e não acontecer nada. O avião continuar... Ele passa perto do avião até uma distância de 70 metros, e aí ele tem uma espoleta laser, chamada espoleta laser. Então tem uns lasers que ficam como se fosse um olho olhando 360 graus. Quando ele está do lado do avião, ele explode o míssil. Certo? Então é chamada espoleta laser. Ela não tem impacto, ela fica vendo se tem algum avião na proximidade. Certo? Então esse é o míssil. Existe um outro míssil que é chamado terra-terra, que esse aí você põe um laser, e o laser é tipo um túnel para o míssil. Então você atira o míssil e aponta o laser. Aí quando o míssil entra no caminho do laser, ele segue o laser até onde você quiser. Então, por exemplo, esse aí que é chamado MSS, a Opto trabalhou com todos esses mísseis, né? O MSS, eu tenho ideia, a gente já fez teste em que você atirava ele a 10 km de distância e acertava no parafuso de um tanque lá, que é um tanque fake que eles põem. Mas basicamente acertava no parafuso do tanque. Tanta a precisão dele, exatamente. Professor, mas se quem nos assiste deve pensar, o laser é uma tecnologia que procura problemas, então? Porque parece que é por aí, né? Procura problemas, mas já tem muitos problemas resolvidos, né? Tem uma área também que eu explorei muito lá na Opto, que é a área de saúde em oftalmologia. Antigamente, um problema na retina do olho, né, no fundo do olho, era uma questão que você tinha que internar, abrir o olho. Hoje, com o laser, você é um procedimento que numa clínica normal. Você entra lá, o médico dá uns pulsos de laser lá para fazer uma fotocoagulação, qualquer coisa assim. Então é impressionante, quer dizer, você passa de uma aplicação, de uma cirurgia complicada para uma cirurgia extremamente simples, utilizando o laser. Aí o laser também você usa para medir o tamanho do olho, para medir a curvatura da córnea, sabe? Uma infinidade de aplicações se você pegar só a área de oftalmologia. Tá? Tem uma infinidade de aplicações que a gente explorou bastante, algumas delas, várias delas a gente explorou bastante lá na Opto. Então, o professor chega hoje na seguinte conclusão: o laser é necessário, veio para nos dar soluções tecnológicas importantes, mas de que forma o professor poderia definir, em poucas palavras, os benefícios do laser para a sociedade? Olha, os benefícios... você imagina, por exemplo, hoje, com esse problema aí da pandemia, todo mundo usando a internet. Se não tivesse as comunicações óticas, não tinha como. Seriam tantos fios de cobre para fazer todo mundo interligado, que não teria como. Quer dizer, a cidade seria um emaranhado de fios de cobre.
E aí, quando você usa comunicações óticas com laser, né, fibra ótica, uma fibra ótica, ela substitui, assim, tipo 10 mil cabos de cobre. Certo? Então, você imagina 10 mil cabos de cobre sendo substituído por uma fibra ótica que tem a espessura de um cabelo nosso, né? Então, aí essas fibras, aí você consegue fazer comunicações a longa distância. Hoje em dia lançam fibra no oceano para comunicar entre o Brasil e a Europa, por exemplo. Entre o Brasil e os Estados Unidos também tem várias fibras dessas que estão lançadas no mar, que ficam fazendo a comunicação. Então, você imagina, nessa pandemia, a gente precisando falar com as pessoas, tudo, e se não tivesse o laser, simplesmente a gente não teria esse benefício de falar via internet, qualquer coisa assim. Então, eu estou dando um exemplo, mas tem o que eu falo, tem exemplos para todo lado, né? E pensando assim, e com uma explicação tão bem clara, a gente entende que o laser é fundamental para a nossa vida, fundamental para o nosso futuro. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente vai se ver no próximo programa. Até lá, pessoal.